Essa é mais uma aula da série Nivelamento em Matemática Básica aqui do canal. E nivelamento por quê? Você que está desnivelado, fora do alcance da matemática que está rolando aí na sua escola, Assiste essa série. a intenção é nivelar, é te trazer para o mesmo nível que a galera toda. Então, com a série de aula, a gente vai conseguir atingir isso daí. E para você que está nos últimos anos do ensino fundamental, está no ensino médio, está prestando para algum concurso, estudando para isso, ou simplesmente gosta de matemática, esse é o lugar para você. Vamos junto para a aula e vamos nivelar esse conhecimento que está faltando para você. Pessoal, essa é uma das aulas que eu considero de maior importância para todo esse processo pelo qual a gente está passando, pelo qual você está passando nesse momento. É a aula de expressão numérica. Por quê? Porque ela junta tudo que a gente pode imaginar com relação a regras de sinais, regras, ordens de quem vai chegar primeiro, quem vai entrar primeiro, quem vai ser primeiro operado. Enfim, vocês vão verificar o que eu estou falando, sobre o que eu estou falando. É de extrema importância que você pare o vídeo, volte, reveja, anote, enfim. Você aprendendo isso aqui, o resto vai ficar fácil. Então vamos junto para a aula para a gente ver como que nós vamos operar essas tais expressões numéricas. Aqui no caso, a primeira expressão simples, relativamente simples, e eu quero perguntar para vocês. Como que a gente vai resolver isso daqui? Ah, fácil, Sandro, isso é muito fácil. Eu faço 52 mais 4, que dá 56, vezes 11, dá 560, 616, 616 menos 56. Não é isso. O que nós temos que fazer? Tem que ser feito. Nós precisamos manter a ordem das operações. E qual é essa ordem? Em primeiro lugar, dentro dessa expressão numérica, nós precisamos ver potências ou raízes e resolvê-las se tiver. Em segundo lugar, multiplicação ou divisão. E em terceiro lugar, adição ou subtração. Portanto, aqui, pessoal, nós vamos resolver juntos essa primeira expressão. E primeiro aqui, o que a gente vai fazer então? Potência ou raiz, a gente tem essa expressão? Não, a gente não tem essa expressão. Potência nem raiz. Então a gente vai para a segunda situação, a segunda condição de ordem, que é multiplicação ou divisão. Multiplicação e divisão, nós temos aqui esse 4 vezes 11. Então a nossa resolução aqui fica o 52 que a gente copia, mais 4 vezes 11, é o que nós precisamos fazer, que dá 44, menos 56. E agora, qual a ordem, qual a sequência? Agora, a gente pode seguir a sequência da própria operação. Se nós temos aqui simplesmente uma adição e subtração, a gente pode fazer tanto a soma desse 52 com esse 44, ou o 44 numa subtração com 56. Mas a gente vai seguir essa sequência aqui. Então, 52 mais 44, 4 com 2 é 6, 5 com 4 é 9. E agora, então, aqui a gente tem que isso daqui com esse primeiro termo com esse segundo deu 96, menos 56 é o que a gente precisa fazer. 96 menos 56, a gente vai perceber que dá 40. Então, o resultado dessa nossa expressão é 40. E agora aqui a gente tem uma nova expressão introduzindo uma nova operação. Então, nós temos aqui uma adição, uma multiplicação, uma subtração, outra adição e aqui uma divisão. Qual a sequência? A sequência continua sendo dentro da ordem das operações. Temos ali potências ou raízes? Não. Temos multiplicação ou divisão? Sim, nós temos multiplicação aqui e divisão aqui. Então, é isso que a gente tem que resolver primeiro. A gente copia aquilo que não vai ser operado, simplesmente copia. Sem medo de ser feliz. 4 vezes 7 é 28. Menos 3 não foi operado, mas também não vou operar agora. 8 dividido por 2, que dá 4. E agora, qual é a sequência? A sequência é direta agora, porque só temos adição, subtração e adição. 5 mais 28 é 33. Menos 3 mais 4. 33 menos 3 é 30. 30 mais 4, 34. Esse é o valor final da nossa expressão numérica. E é claro que a gente tem a introdução de novos elementos, porque até o final dessa aula nós vamos ter
todos os elementos aqui dentro dessa lousa. E quais são esses elementos? São parênteses e colchetes. E como que a gente resolve isso? E assim, a ordem que nós tínhamos antes, ela não deixa de valer, mas ela passa a valer depois que a gente obedecer essa primeira ordem aqui. E qual é essa ordem? Em primeiro lugar, nós vamos verificar se existem parênteses e vamos operar quem está dentro dos parênteses. Em segundo lugar, os colchetes. Em terceiro, as chaves. E depois dessa ordem aqui, a gente passa a operar primeiro potência ou raízes, segundo multiplicação ou divisão, e em terceiro lugar a adição ou a subtração. Então vamos à operação para a gente entender sobre o que nós estamos falando. A gente vai copiar o 5 mais 4, porque isso é uma adição, ela está lá em último lugar. Multiplicação, Então a gente faz a multiplicação agora. não, porque antes disso a gente tem parênteses e colchetes para serem resolvidos. Então, a gente simplesmente copia esse sinal, copia o colchete, porque o colchete vem depois dos parênteses, e a gente vai resolver o que está aqui dentro dos parênteses. 7 menos 3 é 4. Eu já posso resolver e tirar ele daqui de dentro. Mais 8. Fecho esses colchetes dividido por 2, porque eu também não posso operar, porque eu tenho colchete na minha expressão numérica. Posso resolver 5 mais 4 aqui? Não, não posso. Olha lá, a adição e a subtração é por último. Enquanto tiver multiplicação, divisão, outro elemento qualquer na conta, você não mexe no sinal de adição ou subtração. Então, aqui a gente vai copiar esses 5 mais 4 vezes colchete, 4 mais 8, 12. Fecho o colchete dividido por 2. 5 continua aqui, mais 4 vezes 12. Aqui eu tenho a multiplicação, ele está dentro do colchete, eu posso multiplicar com ele aqui dentro mesmo. 4 vezes 12 dá 48, dividido por 2. 5 mais 48, é isso que eu faço? Não! A adição por último, então a gente copia esse 5 mais 48 dividido por 2 é 24. Agora você vai fazer a adição que tanto você queria fazer. 5 mais 4 é 29. Esse é o valor final da nossa expressão. E aqui a gente vai introduzir mais um elemento que são as chaves. Vamos ver a sequência, então, da evolução dessa expressão aqui. Aqui nós temos que 5 mais 4. Já entendemos que essa adição a gente não pode resolver. O 5 mais 4, como a gente percebeu, se trata aqui de uma adição, a gente não pode resolver. Então, a gente simplesmente copia 5 mais 4 vezes. Abre essas chaves, 2 mais 3 Não posso fazer. vezes, continua, porque eu ainda tenho lá dentro dos parênteses, tem dentro desses colchetes, tem muita coisa aqui ainda para a gente operar. Abro o colchete, 7 menos 3, já posso resolver, porque está dentro dos parênteses. Olha os parênteses aqui em primeiro lugar. Mais 8, a gente copia isso daqui, fecha colchete, fecho essa chave, dividido por 2, eu não posso operar. 5 mais 4, continua aqui, vezes esse 2 mais o 3 ainda continua, vezes dentro dos colchetes eu tenho 4 mais 8. 4 mais 8 é 12. Eu resolvi, já posso inclusive tirá-lo daqui, porque não tem sinal negativo, que me atrapalha muito na retirada, a gente precisa prestar atenção e nós vamos ver isso. Fecho aqui as chaves, dividido por 2. Também não posso operar. 5 mais 4 continuo não podendo operar, vezes, aqui dentro, 2 mais 3 vezes 12. Quem a gente faz primeiro? A gente vai aqui nas ordens das operações e percebe que em segundo lugar é a multiplicação ou a divisão, e só depois é a adição ou a subtração. Então, em primeiro lugar aqui, a gente vai manter o 2, mais 3 vezes 12 é 36. Fechamos aqui essas chaves, dividido por 2. Aqui a gente copia de novo 5 mais 4 vezes 2 mais 36 é 38. Não tendo sinal negativo, a gente pode tirar, inclusive, de dentro das chaves, dividido por 2. E agora, qual a sequência? A adição por último. E a multiplicação e a divisão, a gente pode fazer na sequência. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, que 5 mais
4 vezes 38. Vou fazer de cabeça aqui, tá, pessoal? 4 vezes 38, 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 30, 120. 120 com 32, 152. Dividido por 2. 5 Continuamos copiando. mais, vamos fazer essa divisão. 152 dividido por 2. 152 dividido por 2 dá 76. Agora eu posso fazer essa adição. 5 mais 76 dá 81, o valor da nossa expressão. E aqui agora a cereja do bolo. Por quê? Porque aqui a gente vai envolver um monte de coisa. A gente tem a ordem na reunião para obedecer, que é parênteses, colchetes e chaves. A gente tem a ordem das operações que a gente tem que obedecer, que é potência ou raízes, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. E a gente tem mais um elemento surpresa. E qual é esse elemento surpresa? Sim, pessoal, regras de sinais. Junto com tudo isso aqui, a gente tem a regra de sinal. Mais com mais igual a mais. Menos com menos igual a mais. Sinais iguais, positivo. Mais com menos, negativo. Menos com mais, negativo. Sinais diferentes vão resultar em negativo. Tem uma aula específica sobre regras de sinais. É importante que vocês vão lá, dá uma olhadinha, observem, estudem isso, porque é de fundamental importância nesse processo que vocês estão passando. Aqui, então, a gente vai obedecer toda essa sequência. Junto com essa sequência, nós vamos operar regras de sinais. Então, aqui a gente tem chaves, colchetes, parênteses, outro parênteses aqui, colchetes dentro de chaves, divisão. Nós temos multiplicação, adição, subtração. Tudo que a gente pode ter e mais um pouco tá nessa expressão numérica. E vamos junto resolver ela aqui para a gente ver qual sequência que a gente deve obedecer. E aqui, então, a gente começa a operar a nossa expressão copiando esse número 5. Mais 4 a gente copia, pois se trata de uma adição. Adição é uma das últimas que a gente vai resolver. Multiplicação, a gente abre chaves. 6 menos 2 vezes, eu também não posso operar, porque eu ainda tenho coisa aqui dentro dos parênteses. Abro parênteses e vou operar o que está aqui dentro. Sandro, tá muito fácil. Menos com menos dentro desses parênteses aqui. Menos com menos é mais, a gente já viu na regra de sinal. Ah, tá bom. E tem, por um acaso, aqui dentro desses parênteses, multiplicação? Tem divisão dentro desses parênteses? A gente vai retirar isso agora dos parênteses? Não. Então, não se aplica a regra de sinal, pois a regra de sinal só se aplica nessas condições. Aqui não tem regra de sinal. Aqui, se vocês forem na aula que eu tenho sobre subtração, vocês vão ver que a gente vai aplicar o que eu chamo da regra da cantina, que fica fácil para você entender. Tudo que é negativo é dívida. Quando a gente não tem regra de sinal, tá, pessoal? Quando você tem para pagar, é positivo. Então, negativo, dívida, positivo é para pagar. Aqui, nós temos na cantina uma dívida de 7 e vamos lá e fazemos outra dívida de 3. Nós pagamos a nossa dívida? Não! Nós ficamos com uma dívida maior ainda. Então, é dívida. Então o resultado já sabemos que é negativo. Negativo quanto? Uma dívida maior de 10. Copiamos aqui o nosso sinal e abrimos o parênteses. Aqui dentro nós temos uma divisão e uma subtração. Está dentro do parênteses, resolvemos primeiro a divisão. 8 dividido por 2 é 4. Copiamos aqui o menos 12, fechamos parênteses, fechamos colchetes, fechamos as chaves, dividido por 2. Então aqui a gente continua na sequência. 5 mais 4 a gente ainda não pode operar, fica tranquilo, vai só copiando ele, vezes, abre chaves ainda, 6 menos 2 eu também não posso operar, vezes, abro o colchete, esse menos 10 eu posso tirar de dentro dos parênteses. Tem algum sinal negativo antes dos parênteses? Não. Ele simplesmente sai dos parênteses, então, com o seu sinal negativo. Menos, eu copio de novo. Lá dentro do parênteses, agora, eu tenho 4 menos 12. Vou abrir parênteses. Mas a subtração está sendo falada lá que ela é a última operação que vai ser operada. Ok, mas ela está dentro de um parênteses. E os parênteses estão em primeiro lugar. Então, essa é a sequência que a gente vai ter que operar agora. 4 menos 12. Tem regra de sinal aqui? Tem.
Mais com menos dá negativo. Não. Tá vendo multiplicação? Tá vendo divisão? Temos que retirar agora do parênteses? Não. Então, não tem regra de sinal. Aqui é a regra da cantina. 4 a gente tem de dinheiro, porque é positivo. E 12 a gente deve na cantina. Nós vamos levar 4 em dinheiro para pagar uma dívida de 12. Você conseguiu pagar a sua dívida inteira? Não, fiquei devendo ainda. Então, a gente já coloca o sinal negativo aqui. Ficou devendo quanto? Fiquei devendo 8. Perfeito, deixa ele dentro do parênteses, fecha colchetes, fecha chaves, coloca lá o dividido por 2 igual ao que nós vamos achar. 5 mais 4 a gente mantém de novo aqui, vezes, vamos abrir essas chaves, 6 menos 2, eu preciso copiar, vezes, abro colchetes, sim, abro colchete. Esse menos 10 eu já opero? Não, não opero, ele continua aqui. Agora eu aplico regra de sinal aqui. Por quê? Nós temos esse menos 8 dentro dos parênteses, temos um sinal negativo antes dos parênteses e um sinal negativo dentro dos parênteses. E a gente viu na regra de sinal que para retirar dos parênteses, a gente vai aplicar a regra. Menos com menos é mais. Então, aqui a gente tem um sinal positivo e o 8 sai dos parênteses. Fecho colchetes, fecho as chaves e divido tudo isso por 2. 5 mais 4, nós continuamos a copiar. Multiplicação, o 6 eu copio, menos 2 eu preciso copiar. Abro meu colchete, menos 10 mais 8. Aqui tem regra de sinal. Não, vocês já entenderam, não tem multiplicação, não tem divisão, e a gente tem aqui esses colchetes para serem retirados. Então, a gente não aplica a regra de sinal. Qual regra a gente aplica aqui? A regra da cantina. Qual é? Eu devo 10 na cantina e levo 8 para pagar. Eu paguei a minha dívida. Não, Fiquei devendo. fiquei. Então, o que eu faço? Já coloco o sinal. Fiquei devendo quanto? Se eu devia 10 e paguei 8, eu fiquei devendo 2. Fecho meus colchetes, fecho minhas chaves, divido tudo por 2. E vamos embora. 5 mais 4, eu continuo copiando, vezes esse 6 menos 2. Continuo não operando o 6. O menos 2 aqui dentro dos colchetes já pode ser operado nessa multiplicação com esse menos 2. Aqui nós temos uma multiplicação no meio de dois algarismos com sinais negativos. Então, a gente aplica a regra de sinal. Menos com menos, a gente sabe que dá mais. Então, a gente já coloca o positivo aqui. 2 vezes 2 é 4. Fecho minhas chaves, divido tudo por 2. E vamos para cá de novo. 5 mais 4 ainda não podemos operar, vezes. Já posso tirar isso de dentro das chaves, porque não tem sinal negativo. 6 mais 4 é 10, dividido por 2 igual. 5 mais 4, continuo não operando esse 5, mais 4 vezes 10 é 40, dividido por 2. Eu vou continuar na mesma linha aqui porque a gente não tem mais espaço. 5, uma adição, eu não posso resolver ainda. 40 dividido por 2 é o que a gente vai resolver primeiro. 40 dividido por 2 é 20. 20 mais 5 é 25. Resultado final da nossa expressão numérica. E aqui nosso último exemplo completo, com todos os elementos que a gente precisa para entender isso daqui. Para a gente seguir a ordem na reunião, parênteses, colchetes e chaves, a ordem das operações, que são potências ou raízes primeiro, multiplicação ou divisão em segundo lugar, adição ou subtração em terceiro, e junto com tudo isso, usando as regras de sinais. E lembrando que regras de sinais só na multiplicação, só na divisão, ou só para retirar dos parênteses. E quando eu falo parênteses, é parênteses, colchetes e chaves. A gente vai começar copiando esse 5, porque depois dele tem uma adição, e a adição é a última operação que a gente vai resolver. 4 a gente copia, porque dentro das chaves tem muita coisa ainda para ser resolvida. O 6 eu não posso operar. Esse 2 ao quadrado que está aqui, a gente já vai operar ele. Observe aqui, pessoal, o seguinte, ó. Existe um sinal negativo antes desse 2 ao quadrado. Porém,
esse 2 ao quadrado está fora dos parênteses, o sinal negativo vem anterior a ele. Então, esse sinal negativo não influencia esse expoente, porque na regra de potência, Nós verificaremos isso. que um número ao quadrado com sinal negativo, ele dá positivo. Mas isso é quando esse sinal negativo está dentro dos parênteses junto com esse número. Aqui ele está solto, então ele não sofre influência desse sinal. Esse 2 ao quadrado simplesmente se transforma num 4, vezes, abro aqui colchetes e resolvo o que eu tenho dentro dos parênteses. Anteriormente, a gente já viu que são 2 dívidas na cantina. A gente continua devendo na cantina e eu já vou retirar dos parênteses, porque não vai ter influência de nada antes dele. Vai dar menos 10. O sinal negativo eu copio. E aqui dentro, como que a gente vai fazer? O que que a gente vai resolver primeiro? Eu tenho aqui uma divisão e eu tenho aqui uma raiz. Eu preciso resolver na sequência a raiz para depois resolver a operação. Mas essa divisão aqui, a gente já pode resolver. Então, eu abro parênteses, 8 dividido por 2 dá 4, menos raiz de 144 é 12. Tiro da raiz, fecho parênteses, fecho colchetes e fecho as chaves. Divido tudo por 2. 5 mais 4, nós copiamos de novo, vezes, aqui nós temos o 6, menos esse 4 também copia, que ainda tem muita coisa para a gente resolver dentro desses colchetes aqui. Então, aqui a gente tem menos 10. Eu opero aqui com esse 4 menos 12 que está dentro dos parênteses? Ainda não. O menos 10 a gente copia. E aqui a gente mantém o sinal negativo e vai resolver o que tem dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses, regra da cantina. Não tem multiplicação, não tem divisão e a gente não vai retirar dos parênteses ainda. Eu devo na cantina 12, levei 4 para pagar. Se eu devia 12, eu paguei 4, eu consegui pagar a minha dívida? Não, fiquei devendo ainda. Se eu fiquei devendo quanto? Se eu devia 12 e paguei 4, eu fiquei devendo na cantina 8. Fecho colchetes, fecho chaves, dividido por 2. 5 mais 4, a gente continua copiando aqui, vezes 6 menos 4, vezes, eu continuo com o sinal de vezes, porque eu ainda tenho muita coisa para resolver dentro desse colchete. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Aqui, Menos 10, eu posso operar com esse menos 8, menos. Não, não posso. e a ordem é retirar os parênteses primeiro. Então, a gente vai copiar esse menos 10, menos com menos, aí sim, para retirar dos parênteses, regra de sinal. Menos com menos é mais. Mais 8, fecho colchetes, fecho as chaves e dividimos tudo por 2. 5 mais 4, copiamos, vezes, abre as nossas chaves, 6 menos o 4, eu ainda não opero, que eu tenho elementos para operar lá dentro dos colchetes. Aqui eu abro colchetes, tenho uma dívida na cantina de 10 e paguei 8, paguei positivo, a dívida na cantina é negativo, lembrem-se disso. Não tem regra de sinal, porque não tem multiplicação nem divisão e a gente não vai retirar de dentro desses colchetes ainda. Se eu devo na cantina 10 e fui lá com 8 para pagar, eu paguei a minha dívida? Não. Eu fiquei devendo, então eu já coloco o sinal negativo. Fiquei devendo quanto? Se eu devia 10, paguei 8, eu fiquei devendo 2. Fecho nossos colchetes, fecha as nossas chaves, divide por 2, a gente copia. E continua nossa expressão. 5 mais 4, a gente copia novamente. Aqui, a gente abre as chaves. 6 menos 4, já posso operar? Não. Vou operar esse menos 4 aqui com esse menos 2 que está dentro dos colchetes. E observando que eles são multiplicação. Negativo com negativo, na regra de sinal, dá positivo e nós temos ali, então, a multiplicação. A gente copia o 6, menos 4 vezes menos 2, menos com menos, dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Eu fecho as chaves, dividido por 2. 5 mais 4, continuamos copiando aqui, vezes 6 mais 8 dá 14. E já posso retirar as chaves. Posso, não tem sinal negativo, a gente pode retirar de dentro das chaves. Dividido
por 2. Aqui, quem que a gente opera? Posso operar? A pessoa tá ansiosa, né, para operar esse 5 mais 4. Não, não pode operar o 5 mais 4. Precisa fazer primeiro a multiplicação, depois a divisão e depois, no final, fazer essa adição com esse 5 aí. Então, copia o 5 mais 4 vezes 14. Qual a sequência que eu tenho que fazer se 4 vezes 14 dividido por 2? Tanto faz. Podemos seguir a sequência da operação, que não vai ter problema nenhum. Podemos fazer a divisão primeiro. Entre a multiplicação e a divisão, a ordem não vai alterar o resultado aqui para nós. 4 vezes 14 dá 56. 56 dividido por 2 dá 28. Então, aqui nós temos 5 mais 28. 5 mais 28 é 33, o valor da nossa expressão. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero ter contribuído com você, espero ter colaborado, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, essa aula é de extrema importância. Volta, repete a aula, faz os exercícios. Enfim, é necessário que você entenda esse conteúdo para que a matemática fique mais leve, fique tolerável no seu caminho. É isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente tá junto. Valeu, galera!